A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra. Hoje, capítulo 5 de 1 Pedro. Nós estamos aqui no último capítulo da carta e nós iremos hoje, em nome de Jesus, engrandecer o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida e pela tua companhia. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém? Então, hoje, o capítulo 5, nós iremos encerrar essa carta de 1 Pedro. E eu creio que tem sido edificante para você, como tem sido edificante para mim. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero levar minha voz em oração, te clamando a tua bondade, te pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, minhas atitudes. E quero apresentar diante do Senhor esse irmão, essa irmã que vai ouvir esse vídeo, que vai estar vendo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a casa, a família, o ministério, saúde física, mental e espiritual. Que o Senhor venha os fortalecer, Pai, através desta palavra. Assim como eu te peço, me fortaleça também no poderoso nome de Jesus. A tua palavra é operosa para criar em nós, para operar. E eu acredito, Pai, que o Senhor tem coisas grandes, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje é 9 de junho de 2023 e eu acredito, sem sombra de dúvida, que Deus tem algo poderoso para nossas vidas. E eu acredito que o Senhor irá fazer algo para nossas vidas. Amém? Através dessa palavra. Capítulo 5, ele vai falar sobre o dever de um líder, o exemplo de um líder. No capítulo 1, a gente vai começar a entender que o apóstolo Pedro já está escrevendo para os irmãos, para os pastores, para os presbíteros. Ele vai escrever. Por que ele está escrevendo para os pastores, para os presbíteros, para a liderança? Por que ele está escrevendo essa carta para a liderança? Porque o capítulo 1 já nos diz como ele está escrevendo. Ele está escrevendo para os eleitos de Deus. Ele está escrevendo para os eleitos no versículo 1. Peregrinos na terra e dispersos, espalhados, né, por toda a Capadócia, Betina. Então nós vamos entender que eles estão sofrendo uma grande perseguição. No primeiro capítulo aqui eu falei sobre isso. Nero está perseguindo os crentes. Nero está perseguindo, estão sendo perseguidos por 3 níveis de perseguição. Primeiro é Roma, né, que está perseguindo, é Nero, né, César Nero que está perseguindo. Segundo é os judeus invejosos, judeus religiosos perseguindo os cristãos. E terceiro a família, né, porque o sacerdote do lar ele tinha total autoridade sobre a sua família, total domínio, né, sobre a casa. Então, se o homem sacerdote do lar não fosse um cristão, ele seria um perseguidor da igreja. Então, nós vamos entender que nesse capítulo 5, agora ele está escrevendo, na parte da carta no capítulo 5, ele está agora se referindo à liderança. Ele está escrevendo para como a liderança tem que se posicionar no meio de toda essa perseguição, no meio de toda essa prova, de toda essa luta que eles estão vivendo. Pedro, no versículo 1, ele está dizendo: olha, eu fui nomeado pelo próprio Jesus Cristo a ser presbítero como vós. Se você ler o versículo 1, você vai ver. Ele fala: eu fui testemunha ocular de Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu participei do início do ministério ao sofrimento da morte de cruz de Jesus, mas mesmo assim eu não uso a minha autoridade como pastor na autoridade maior que vocês para abusar da minha autoridade. Ele está dizendo: eu não uso a minha autoridade que Cristo me deu para abusar, eu não uso a autoridade que Cristo me deu para explorar, eu não uso a autoridade que Cristo me deu para aproveitar das ovelhas do Senhor. Aí ele fala no versículo 1: suplico, portanto, os presbíteros que há entre vós. Aí ele vai dizer: como eu, presbítero, também sou. É lindo, né? Ele está dizendo: eu sou igual a vocês, eu não sou diferente de vocês, eu tenho a mesma chamada que vocês, eu sou ser humano como vocês, sou testemunho do sofrimento de Jesus Cristo. Ele vai falar: co-participante também da glória. Aquele que sofre com Jesus, ele também vai participar da glória com Jesus. Ele está dizendo que há de vir e ser plenamente revelado à igreja. Ele está dizendo: aquele que está sofrendo por Jesus Cristo aqui na terra, aquele que faz parte do sofrimento de Jesus, ele também participará da glória eterna com Jesus. Ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. Ele está se referindo à vida eterna com Jesus. É muito bonito porque ele começa a falar no versículo 2 sobre o exemplo dos pastores. Ele vai falar: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, não é oprimindo o povo, mas voluntariamente, não é com raiva, não é sem querer, está fazendo por obrigação, fazendo porque o homem está mandando, não. Aí ele fala: mas como Deus quer que você faça de boa vontade. Deus quer ser amado por você, Deus quer que você vá à casa dele adorar com amor, com vontade, com desejo de ir.
não fazendo obrigação, obrigado por alguém, entendeu? Como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não é por ganância, não, eu vou porque eu dízimo hoje, vai ter dízimo, vai ter oferta, eu vou porque a igreja tá dando muito lucro. Não, irmão, é por boa vontade, como Deus quer, sem ganância. Sabe por que nós estamos vendo tantos escândalos hoje? Porque a maioria de lideranças que foram levantadas por si próprios, né? Alguns foi até levantado por Deus, mas no decorrer da caminhada se corromperam. No decorrer da caminhada esqueceram que o objetivo é o céu e que o objetivo, o propósito maior é ganhar almas para o reino de Deus, né? Porque muitos vivem aqui na terra como se não fossem peregrinos aqui na terra, como se tivessem disperso aqui na terra, como se não fossem estrangeiros aqui na terra. Muitos cristãos estão se adaptando à sua morada aqui na terra, estão esquecendo que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem aqui para ir para a glória. Então ele escreve aqui essa parte da casta, já mostrando para a liderança, para que eles não se corrompam, mas que façam e dê bom exemplo. Versículo 13, ele vai falar sobre o exemplo. Não como ditadores, como mandão, pastores, liderança que quer ser dono das ovelhas, que quer proibir as ovelhas ir e vir, que quer mandar, que quer extorquir, que quer explorar. Ele está dizendo, não como ditadores, mas como homens santos, né? Daqueles que vos confiou antes, tornando-vos exemplo para o rebanho. Ele está dizendo que o pastor tem que ser exemplo para a igreja. O pastor tem que ser exemplo para a igreja, exemplo para a liderança, exemplo para os membros, exemplo para as ovelhas. Se o pastor, irmão, você quer saber o reflexo da igreja, você quer saber a saúde da igreja, olha para os pastores. Você quer saber a saúde da igreja? Olha para a liderança, porque a liderança reflete a saúde da igreja. A liderança reflete a saúde da membresia da igreja. Querendo ou não, a palavra de Deus ela é clara, nos ensina. Por que Pedro escreve essa carta com tanta ousadia falando para a liderança? Porque ele era um líder e ele não foi chamado, convocado depois da ascensão de Jesus, não, ele foi chamado pelo próprio Jesus. É tanto que no capítulo 18 a 16 de Mateus, o Senhor dá, 16, no capítulo 16 de Mateus, o Senhor dá a Pedro a chave da igreja. O Senhor fala para Pedro, agora a minha igreja vai ser constituída aqui na terra, Pedro, por mim, porque eu sou a pedra angular, eu sou o Deus vivo, eu sou a pedra, e vocês vão ser fragmentos dessa pedra, Pedro, vocês serão fragmentos de mim, né? Na cruz, eu ganhei em cada alma, na cruz, com preço de sangue, e vocês vão ser fragmentos. Então Pedro foi chamado, ele viu, é tanto que ele fala, eu sou testemunha ocular, mártires, ocular no grego quer dizer mártir, ele está dizendo assim, eu passei o sofrimento de Jesus vendo, eu neguei, mas eu posso dizer sobre um arrependimento verdadeiro, porque eu neguei ele 3 vezes, me arrependi e ele me perdoou, e eu estou aqui para te dizer que ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom. É isso que ele está dizendo, não como ditadores, como pessoas que oprimem, como pessoas que abusa da sua autoridade. O que mais tem hoje, irmãos? Pessoas abusando da sua autoridade, abusando do seu cargo, abusando do seu título, tratando pessoas como objeto, descarta a pessoa para lá, descarta a pessoa para cá, usa o nome, o título que recebeu do próprio Deus, ou às vezes não foi nem de Deus, foi do homem, né? Porque hoje o homem unge o homem, tem pessoas se ungindo a si próprio. Ah, Deus falou que eu vou ser pastor, agora eu sou pastor, vai lá, abre uma igreja, aí mata um, mata outro, porque não tem até o chamado, mas ainda não está preparado para isso. Quantas igrejas aí tem pessoas que têm um chamado, mas não estão preparados para pastorear? Quantas pessoas já veio para mim dizendo, Deus vai te levantar como pastor? Irmão, não quero. Eu sempre falo, no dia que Deus for me levantar para pastorear, para ajudar, ou seja lá para que for, o Senhor vai me preparar primeiro. Nós não estamos falando de bonecos, nós não estamos falando de bonequinhos que você pode tirar aqui e colocar lá, mas não, são pessoas, são almas, são seres humanos e preciosas para Deus. Para você pastorear, você tem que ter no seu coração o desejo de ver pessoas melhor que você. Você tem que ter no teu coração o desejo de saber que você vai sofrer, que você vai ser traído, que você vai ser humilhado, que você vai ser perseguido, que pessoas que você vai ajudar vai virar as costas para você. Para isso, para ser um pastor, você tem que negar a si mesmo, e você tem que entender que pessoas não é brinquedo. Eu fico olhando as pessoas hoje, que todo mundo quer ser liderança, ninguém mais quer ser membro, ninguém mais quer sentar para aprender, só quer ficar de pé para ensinar, e o Senhor está nos chamando a atenção para a gente aprender dele. Irmãos, é algo muito sério, você ter almas na sua mão, vida nas suas mãos. É tanto que o apóstolo vai dizer aqui, ó, para que os pastores e os presbíteros sejam um exemplo para o rebanho. Aí ele vai falar no versículo 4, presta bem atenção nesse versículo 4 do capítulo 5 de 1 Pedro. Olha o que ele fala, ora, assim que o sumo pastor, aleluia,
Assim que o supremo pastor, quem é? Jesus, se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Ele está dizendo, coroa incorruptível para aqueles que não se vendeu, coroa incorruptível para aqueles que pastoreou segundo o desejo e o coração do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que o pastor dos pastores, aleluia, o pastor dos pastores vai se manifestar e vai cobrar de cada liderança que está exercendo seu cargo de qualquer maneira. Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 10, vai dizer assim: ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Ai dos que estão brincando com a obra de Deus, que estão abrindo igreja porque é de dinheiro, que estão abrindo igreja porque é de movimento, porque está se ungindo a si próprio. Ai daqueles que estão achando que a igreja do Senhor é comércio. Ai daqueles que têm prostituído a noiva do Cordeiro, prostituído a obra do Senhor. Ai daqueles achando que a noiva não tem pai. Ai daqueles que estão achando que a igreja de Jesus Cristo não tem pai que fala por ela. Há um Deus que é justo e justifica a igreja, e ele vai se levantar no momento certo, na hora certa. Ele vai se manifestar e vai cobrar de mim e de você as nossas obras. Eis que na mão dele está o galardão para dar cada um segundo as suas obras. Então vigiai, igreja. Pastoreais com exemplo. Quem é pastor, pastoreie com exemplo. Quem é missionário, faça missão com exemplo. Quem é presbitério com exemplo. Quem é cantor, adorador, adore ao Senhor com exemplo. Vigiai com o nosso posicionamento, com o nosso testemunho de vida, porque o Senhor está cobrando de cada um de nós um exemplo a ser dado para cada um, que a gente viva segundo a vontade. Eu te aconselho você ler o Salmo 22, anotei aqui para mim não esquecer. Leia depois o Salmo 22, que vai falar da morte de Jesus. Leia o Salmo 23, que vai falar da vida de Jesus. Depois você leva o Salmo 24, que vai falar da glorificação do Filho do Deus vivo. Ei, irmãos, nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus que está à direita do Pai, sentado ao trono, olhando para mim, para você, olhando o nosso posicionamento. O Senhor avisa tudo antes, tudo Deus avisa antes. O Senhor alerta antes para a gente não cair em certa cilada, porque o diabo está ao derredor, tentando e procurando a quem possa tragar. Amém? Olha só, conselhos e votos e bênçãos finais. A epígrafe está dizendo no versículo 5. Aqui vai estar encerrando a carta, mas ele vai dar alguns conselhos para os irmãos, para aqueles que estão ali passando prova, estão sendo acusados, sendo injuriados, acusados de incendiários, acusados de ladrão, acusados de bandido. Eles estão passando prova. Quem não estava aguentando mais o processo, a dor, a luta, fugia, saía. Quem não estava aguentando mais as mortes, os homicídios sendo mortos, coisas acontecendo, eles estavam fugindo. Eles estavam abandonando tudo e fugindo com medo daquela perseguição ferrenha, daqueles maus tratos que eles estavam sofrendo. E Pedro escreve essa carta para animá-los diante das graves provações que eles estavam vivendo. A luta que aquele povo estava vivendo é tão grande que é necessário Pedro escrever para que eles tenham aquele ânimo na fé. É tanto que o versículo 12 vai falar a genuidade da carta, a verdadeira graça. O propósito dessa carta está no versículo 12 do capítulo 5. Depois você marca aí o propósito da carta, está no capítulo 5, versículo 12. O versículo 12 é o propósito da carta. Olha só. Com a cooperação de Silvano, a quem considera irmão e fiel. Silvano. Quem conhece Silvano? Silas. Para quem não conhece, o Silvano é o mesmo Silas, tá? Eu vos escrevi resumidamente, ele está resumindo a carta, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firme. Ele está dizendo, eu escrevi, eu encorajei vocês, eu dou testemunho para que vocês fiquem firmes nessa fé, firmes nessa graça de Deus, pois nela é a verdade. Então permanecei na verdade, permanecei firme, permanecei inabalável. Aí ele fala do versículo 5 até o versículo 11, ele está dando conselhos. Não, até o versículo 10 ele está dando conselho. Eu vou ler para você entender os conselhos que o apóstolo Paulo está nos dando. Ó. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humanidade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está dizendo, jovens, respeita a submissão dos mais velhos, e os mais velhos não usam o seu tempo de casa para matar os jovens, tá entendendo? E os jovens não usam a sua força, a sua ânima, a sua pegada para tentar humilhar também quem está há mais tempo na caminhada. Sabe o que ele está dizendo? Tenha unidade, tenha humildade, prossiga a caminhada ajudando uns aos outros. Nós estamos vivendo esse tempo. Em 1 Reis, capítulo 13, fala do profeta velho e do profeta novo, dois profetas que erraram. Então nós estamos vivendo esse tempo onde o povo está errando e achando que está certo. Tem pessoas que acham que tempo de casa vai salvar, fica contando vantagem no tempo que está na igreja. Há pessoas que chegou agora e Deus está usando, Deus está falando, aí usa o que Deus está fazendo na sua vida para oprimir aquele que está há mais tempo.
E nós estamos vivendo num campo minado, num campo de guerra, onde as pessoas acham que Deus vai salvar porque eu sou mais usada, porque eu sou menos usada, porque alguém sabe fazer melhor que eu, que alguém sabe mais que eu. Irmãos, teologia é para conhecer a Deus, mas teologia não leva ninguém para o céu. Não se engane, tá? Conhecimento sem graça de nada vale, tá? Então aprenda isso. É a humildade, é você descer na presença do Senhor. Ele continua o versículo falando, sabe o quê? Ele vai falar aqui sobre o orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se você for humilde, meu irmão, saiba que a sua caminhada é grande. Deixa eu te dizer, conhecer o caminho é diferente de passar o caminho. Então, você pode conhecer o caminho, você vai apontar, o caminho é esse, pode passar por ele. Agora, trilhar o caminho, passar pelo caminho é diferente. Então, para você ter uma caminhada com Deus, você precisa passar no caminho. E nesse caminho, você tem que passar no caminho da humildade, no caminho, deixar para trás, no caminho da renúncia, deixa orgulho, deixa inveja, deixa contenda, deixa disse-me-disse, deixa aquela vida promíscua que vivia e vai pelo caminho dos humildes, porque no caminho dos humildes você acha sabedoria, você encontra graça, você encontra misericórdia, você encontra pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É quando você se humilha. O versículo 6 diz assim, sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Irmão, é só com humilhação. Eu cheguei aqui na minha casa, eu já chorei, já orei, falei com Deus, pedi perdão, porque a gente falha. O Senhor nos avisa, nos alerta antes, muitas vezes a gente fala. Então a gente precisa entender e ouvir com mais sensibilidade o que Deus está falando, pegar com mais detalhes aquilo que Deus está falando. Nós estamos vivendo um tempo que não está fácil você permanecer fiel num tempo onde o mundo rejeita Deus, onde pessoas são infiéis. Então é nós que escolhemos servir a Deus, e o que tiver de deixar, deixe. O que tiver de renunciar, renuncie. Da onde você tiver de sair, para você não perder a graça, saia, mas não perca a presença de Deus na sua vida, não perca a comunhão com Deus, não perca, mas toma uma atitude hoje, toma um passo, uma decisão. Saia de ambientes que te afastam de Deus, saia de lugares que te tiram da presença, saia de lugares que faz você pecar contra Deus. Há ambientes que nos faz pecar, irmão. Nós necessitamos sair desses ambientes. Por isso, lança sobre Ele, aleluia, toda a vossa ansiedade. Por quê, missionária? Porque Ele tem cuidado de vós. Alguém disse, aleluia, que a ansiedade é falta de fé. Alguém já disse que a ansiedade é falta de fé. É verdade, sabia? Eu creio nisso também, que a ansiedade é falta de fé na gente. Muitas vezes a gente está ansioso porque a gente está com falta de fé. Então vamos jogar sobre o Senhor toda essa ansiedade. E lembre-se sempre, Ele cuida de você. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu filho, Ele está cuidando do teu marido, Ele está cuidando do teu ministério, Ele está cuidando da tua saúde, Ele está cuidando da tua finança, Ele está cuidando da sua alimentação, Ele está cuidando. Lança sobre Ele agora, em nome de Jesus, essa ansiedade que te tira o sono, essa ansiedade que te tira a paz, essa ansiedade que te faz falar demais, essa ansiedade que te faz perder noites de sono, que às vezes você quer fazer, mas não consegue. Essa ansiedade tem te deixado doente. Em nome de Jesus, eu profetizo agora que você está deixando, largando, lançando sobre o Senhor, porque Ele está cuidando de você. Que Deus aumente a tua fé. Senhor, aumenta-nos a nossa fé, em nome de Jesus, porque a nossa fé está pequena, está rasa. Nós precisamos de mais, em nome de Jesus, amém? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Aleluia, sensato. Olha só, eu anotei aqui o significado de sensato. Qual é o significado de sensato, missionária? O significado de sensato é uma pessoa que tem cautela, uma pessoa que tem juízo, tem prudência, equilíbrio, uma pessoa que é precário, que antes de fazer está pensando, uma pessoa que antes de falar pensa. Irmãos, é um perigo pessoas que é muito imediatista, pessoa que responde na hora, que quer resolver tudo na hora. Eu tenho muito ainda daquela velha mulher que o Senhor está tratando. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, tudo eu falo na hora, e ali eu falei, Senhor, eu preciso ser tratada com isso. Então eu tenho orado há um bom tempo para Deus me tratar nessa área. E hoje de manhã o Senhor me deu um sonho e o Senhor me mostrou. E eu vindo para minha casa, eu comecei a entender que o Senhor está tratando essa área e Ele vai permitir situações para que eu viva esse momento, para que eu entenda que o equilíbrio Ele só dá quando Ele está provando. Ele vai te dar equilíbrio no meio da prova, Ele vai te dar sabedoria no meio dessa prova, Ele vai te dar domínio próprio no meio dessa prova, Ele vai te dar sabedoria no meio dessa prova, Ele vai fazer com que você entenda tudo que Ele quer no meio dessa prova. Ele vai te deixar nessa prova até você estar preparada para viver o que Ele tem. Aleluia! Você consegue entender isso? Então vigia, seja sensato, fique vigilante. O diabo, ele está armando sempre. 1 Coríntios ou é 2 Coríntios, me foge a memória, mas no capítulo 2, versículo 10, diz que o diabo,
ele arma artimanhas para tentar nos parar. Então não brinca de ser crente, vigia, fique atento, amém? Fique vigilante. Ó, o versículo 9 diz assim: resisti-lhe permanecendo firmes. Resisti-lhes permanecendo firmes na fé. Firme na fé. Consistência, firmeza, certeza de quem você é, certeza de quem Deus te chamou. Essa certeza que a igreja precisa ter. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu estou aqui de passagem, sou peregrina. Vou morar no céu. Tem um lugar para mim. Tenha certeza dessa fé. Pega nesta manhã, em nome de Jesus, fé. Acredita que você é aquilo que Deus já falou que você é, em nome de Jesus. Consciente de que, irmãos, tende em todo mundo, aleluia. Fique consciente que em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Coisa linda, irmãos. Ele está dizendo no versículo 9: resiste ao diabo, permanecendo firme na fé. Por quê, missionária? Porque em todo mundo tem crente sofrendo. De alguma forma tem alguém sofrendo. Tem alguém que perdeu um ente querido. Tem alguém que está sofrendo luto. Tem alguém que está sofrendo perseguição, calúnia, escassez. Tem alguém que está passando fome. Aleluia. Tem alguém que perdeu tudo que tinha. E o Senhor está dizendo, então permaneça firme, inabaláveis dessa fé, sensatos, vigilantes, equilibrados naquilo que eu chamei, para que você não perca o que eu preparei para você. Tenha esse equilíbrio, tenha esse domínio sobre você. Acredita no que o Senhor está fazendo. Não deixe o diabo roubar o que o Senhor preparou para a tua vida, o que o Senhor preparou para a tua casa, o que o Senhor preparou para a tua história, a chamada de Deus na sua vida. Não retroceda, fica firme naquilo que Deus te chamou, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não tem poder sobre um povo que vive na dependência, sobre um povo que acredita, sobre um povo que professa o nome de Jesus Cristo e crê nesse Jesus que muda. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro tem que ter submissão. Primeiro você tem que obedecer, mesmo que doa, mesmo que machuque. Primeiro você tem que estar submisso à vontade e ao querer de Deus. Primeiro você tem que perder mesmo, mas tem que obedecer, tem que estar submisso ao que o Senhor te entregou nas tuas mãos, para você conseguir resistir o diabo, porque as artimanhas dele são terríveis. E o Senhor está dizendo: somente resista, mas antes de você resistir, tem que se submeter a mim. Jesus está dizendo isso: submeta a Ele. Porque para resistir o diabo, você tem que se submeter à vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças a vós. Aleluia, estabelecendo sobre firmes alicerces. Ele está dizendo: esse sofrimento é passageiro, vai passar, e o Senhor firmará os teus pés sobre esses alicerces. O Senhor estabelecerá vocês e a mim, as nossas vidas, nele. Todo sofrimento, irmãos, é passageiro. E eu te digo com convicção, sem medo de errar: vai valer a pena. Todo sofrimento que nós estamos vivendo na terra, tudo que nós estamos passando aqui vai valer a pena. Porque o maior alvo da igreja é a eternidade, é o céu. Amém? Te chamo para você olhar para Jesus. Olhar para Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não consigo falar desse Deus maravilhoso sem antes entender na minha alma que sem Ele nada somos, que sem Ele nada nós somos. Então glorifica teu Pai que está no céu, glorifica o teu Deus. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém? Com a cooperação, Ele vai continuar o versículo 12. Eu li o versículo 11, agora o versículo 12. De quem é Silvano? Silvano é Silas, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ele é bem conhecido, né? Que ele está lá na prisão com o apóstolo Paulo, e eles adoram e louvam o nome do Senhor. E à meia-noite as barreiras, os impedimentos se caem por terra, mas eles estão presos adorando a Deus. Esse é Silas, um homem de confiança, um homem fiel. E ele escreve resumindo que este homem é fiel. O que nós podemos falar, irmãos, dos nossos irmãos em Cristo, e o que os nossos irmãos em Cristo podem falar de nós? Quem nós somos? Nós somos fiel ou nós somos infiéis? Quem você é perante o Senhor? Que filho, que tipo de filho você é? Um filho que fica levando as coisas no oba-oba, ou um filho que tem um compromisso com a verdade? Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que você permaneça fiel na presença do Senhor, que a fé de Jesus Cristo em você aumente, que você tenha certeza dessa salvação e cumprimentar os irmãos, sabe? Com muito amor e carinho. Eu hoje amanheci bastante emotiva no Senhor. E eu creio que tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra vai passar.
E vai valer a pena, irmão. Se você está passando por prova, se você está passando por sofrimento, se você está passando por escassez, por perda, vai valer a pena. Não desista da caminhada, não volte atrás, persevera na caminhada. Tem dias que é mal, tem dia que dói, mas vai valer a pena. Saiba que vai valer a pena, vai valer a pena. Todo esse sofrimento tem uma recompensa. Fica na verdade, viva a verdade, continue firme no poderoso nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e o conhecimento de Jesus Cristo possa hoje fazer parte da tua vida. Tenha desejo de conhecer o Senhor e recebe esse conselho da parte do Senhor, da parte do céu. Se alimente da palavra. Se você ficar sem comer durante a semana toda e comer uma vez na semana, você não tem força. Você vai ficando doente. Com o tempo você acaba morrendo por fraqueza, por falta de alimento no corpo. Então o crente que não se alimenta da palavra, ele morre. E você pode oferecer o que for para quem está morto, ele não vai querer. Porque quem está morto não tem cheiro, quem está morto não tem desejo, quem está morto não tem olfato, quem está morto não quer, quem está morto não vive. E o Senhor está te chamando, viva, se alimente da minha palavra, busque o conhecimento do Senhor. 2 Pedro, no capítulo 3, vai dizer assim, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Que dia eterno? Arrebatamento, eternidade com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estar aí na carta de 2 Pedro para continuar aqui. Depois, quando eu terminar a 2 Pedro, nós vamos para Judas. Por que, missionária, vai ser essas 3 epístolas? Porque essas 3 epístolas se complementam. Essas 3 epístolas, elas se complementam. Essas 3 cartas universais, elas se complementam. Uma encaixa na outra. Então eu tenho que estar nas 3 para você entender a primeira. Amém? Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Ore por mim, eu oro por você e juntos nós chegaremos ao céu. Se esse vídeo te edificar, passe para mais alguém. Abençoa a vida de alguém. Amém? Dê o like, se inscreva no canal. Me ajuda aí, porque você me ajudando, nós estamos se ajudando. Amém? Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo te alcance, a sua casa, a sua família. E eu profetizo fé nesta manhã. Eu profetizo graça, sabedoria, favor imerecido, que é a graça de Jesus Cristo. Sede sensatos e vigilante, vigia, irmã. Vigia no que fala, vigia onde vai, vigia no que veste, vigia em tudo falando. Amém? Deus te abençoe e que a paz do Senhor te alcance.